Boa noite. Boa noite, tudo bom, meus irmãos? É muito bom estar aqui com vocês e, de maneira muito carinhosa, falar também desse assunto, desse tema tão importante, fé e perseguição religiosa. Dá um misto de sentimentos, né? A nossa caminhada de fé, e ao mesmo tempo você pensa, bom, mas Deus prometeu paz, tranquilidade, como assim agora eu vou sofrer na minha caminhada de fé? E a gente tem percebido que não só em outros países, mas também aqui no Brasil nós temos situações em que nós somos testados por conta de sermos cristãos em todos os aspectos, todas as áreas da sociedade. Então, claro, alguns casos nos chamam mais atenção, mas aqui no Brasil uma perseguição, eu diria, mais velada, que não sei se ela não é tão danosa quanto, ou pior, do que os locais em que há uma perseguição, digamos, aberta, propriamente dita, né? O que a gente pode falar de Moçambique? Para o pessoal se localizar, né? Eu já falei, já adiantei que é no continente africano. Agora, de cabeça, as pessoas, para tentar se localizar ali no continente africano, em que região ali do continente? Bom, Moçambique ele fica localizado no lado oeste do continente, então é banhado pelo Oceano Índico e é um país de fala portuguesa, de modo oficial. Então, Moçambique tem oficialmente 43 línguas, sendo 41 da matriz Banto, e duas, então, consideradas também oficiais não de matriz Banto, que é a língua de sinais, e a língua portuguesa. Fora isso, ainda alguns apontam para mais de 250 dialetos. Então, é interessante, às vezes, de vilarejo para vilarejo, você consegue identificar pessoas com dialetos, assim, bem distintos, né? Uma variação bastante significativa. Então, isso é uma situação, assim, bastante interessante. Um país que tem aproximadamente 30 milhões de pessoas, né? Então, se você olhar proporcionalmente, é muita gente falando diferente daquilo que a gente está habituado, né? Então, se torna mais desafiador. Mas isso lá em Moçambique... Todo mundo fala o dialeto e o português, é assim? O português é a língua oficial e mais o dialeto em cada região, ou não? Praticamente assim, as pessoas um local um pouco mais civilizado, eu diria assim, elas conseguem falar o português com tranquilidade. Mas mais para o interior, a maioria, especialmente as mulheres, elas praticamente não entendem o português. Até porque tem algumas situações interessantes nesse sentido. Então, é mais ou menos aquilo que a gente, eu não sei como é que é aí, mas o norte, né? Mas como eu sou da região sul, nasci numa colônia alemã, então, pelo menos para quem não conhece, nas colônias alemãs, normalmente a criança fala o alemão até a idade escolar, só o alemão, depois começa a ter contato com a língua, no caso o português, quando vai para a escola. Claro, muitos acabam perdendo a língua materna e assim por diante. Lá não é muito diferente, então, e esse contato com a escola mesmo, não é um contato obrigatório. Então, muitas vezes as pessoas, elas, como se diz, sobrevivem. Exatamente. Não é uma coisa assim que nem nós temos aqui, é um pouquinho diferente nesse sentido. Olha que interessante, e já é uma grande barreira para o evangelho, né? A língua, né? Esse monte de língua aí já é um dificultador também, né? Além de outras situações que você vai comentar aí ao longo do nosso estudo, né? Mas a língua também, olha, um desafio bem grande aí, né? Um exemplo, nós estamos trabalhando no centro do país, na região chamada, o trabalho começou na província de Sofala, uma região bastante pobre, talvez a mais miserável do país, e é uma região que sofre muito por conta da opressão também do governo central. Cabe lembrar que Moçambique sofreu uma guerra civil por longos anos, 16 anos, que matou mais de 5 milhões de pessoas. E ainda hoje você vê sequelas, tanto é que pastores, hoje nossos pastores temos atuando, tem 6 na ativa, alguns deles foram inclusive chefes de tropa de guerra, né? Então, então, pastor Heber e queridos ouvintes,
isso tudo implica realmente na pregação do evangelho. Mas aqui eu gosto sempre de olhar num lado positivo. Em que sentido? Olhando na perspectiva lá de Gênesis, quando aquilo que parecia ser uma maldição, o fato de José ter sido vendido para o Egito, Deus transforma numa grande bênção. Então, quando a igreja luterana chega num local em que está, infelizmente, as pessoas ainda sofrendo muito por causa da guerra, entendo bem, não estou dizendo que guerra é uma bênção, não é isso, tá? Por favor, fique bem claro, poderia estar dando a entender nesse sentido. Mas toda essa situação caótica, em que, somado a questões culturais, isso permite que o evangelho realmente encontre uma terra fértil, né? Eu gosto muito dessa expressão, Moçambique, uma terra fértil para o evangelho, né? E a fé luterana, que ela ensina a salvação pela graça, né, conforme o texto bíblico, então ela encontra um solo bem forte, fértil, nesse sentido, porque o que acontece? Eu vou falando, tá, pastor? Se quiser interromper, interrompa. Tá ótimo. É importante a gente destacar que Moçambique tem crenças populares bastante fortes, entre elas a crença de que o diabo que comanda tudo. Muitas pessoas, com certeza, talvez vão assistir ou estão nos assistindo, já ouviram eu falar algo a respeito, ou já leram isso no Mensageiro, que seguidamente a gente posta algumas coisas nesse sentido e recorda isso, né? E normalmente as pessoas perguntam, mas como que acontece a pregação do evangelho? Como é que as pessoas vêm para a igreja e assim por diante? Tem a ver exatamente por conta da crença popular de que tudo é o diabo que manda. Então, quando elas ouvem falar sobre Jesus, isso realmente torna-se um diferencial na vida de todas as pessoas. Permite que as pessoas se sintam realmente libertas e amadas por Deus. Porque quando elas, então, encontram em Jesus essa oportunidade de liberdade, realmente abandonam os cultos pagãos e tudo mais. O grande, digamos assim, o grande dificultador, depois que começa a participar na igreja, é convencer pelo ensino da palavra que as pessoas precisam abandonar os seus demônios, os seus maus espíritos, como eles assim cultuam, né? Os espíritos dos antepassados, as crenças que são passadas de geração para geração. Um exemplo, por conta da guerra civil, Moçambique, todos os grandes animais terrestres selvagens sumiram, foram devorados e tal. Então, o que sobra ainda em alguns rios é hipopótamos e crocodilos. Então, e esses são conhecidos, digamos, no ambiente africano como os que mais matam pessoas. Uma congregação em Marromeu, então, começou com 150 pessoas, dois meses depois, estava em 130. Eu fui saber o porquê que essa igreja estava diminuindo, sendo que todas as outras estavam crescendo proporcionalmente. E aí me falaram assim, pastor, o problema é que em Marromeu as pessoas têm que pegar água perto do rio e tem crocodilo. E aí muitos dos nossos irmãos estão morrendo por causa dos crocodilos. E é bastante comum, assim, tanto é que esse último ano que eu e o pastor Fernando Ruff, nós estivemos lá, 2 pessoas, a cunhada de um dos pastores foi devorada por um dos crocodilos e uma pessoa do bairro, ali perto de onde nós estávamos. Então, isso é bastante comum. Ou os hipopótamos, né? O hipopótamo é aquele bichinho dócil que quem vai no zoológico acha lá, parece que é um bichinho que não se move e tudo mais, mas é um dos que mais mata mais que o leão, né? Então, é extremamente feroz, territorial, né? Selvagem, é bem isso, né? Literalmente, então, né? Então, tudo isso contribui para uma dificuldade na vida das pessoas, porque lá, agora, nessa época, é a época das chuvas, começa as chuvas e vai até final de abril, e aí depois começa a época da seca. Então, a grande parte do período é seco, e é quando os animais, então, ficam dentro dos rios, saem à noite, e aí muitos têm que ir para dentro do rio, que nem lá onde a gente vai, tem o rio Zambeze, que é um rio com, no mínimo, 8 quilômetros de largura, nessa região, bastante amplo. Se não me engano, é o 4º maior rio da África. Então, assim, um rio bem
bem vasto. E neste rio, então, tem várias ilhotas. E nessas ilhotas as pessoas, então, fazem suas machambas. Machambas é roça, plantação. E aí, então, o que acontece? Tecnicamente, ali seria um local para o hipopótamo se alimentar. Só que as pessoas vão plantar, elas expulsam, então, os animais daquele habitat que seria do animal, aí o animal fica revoltado com fome, não pode vir para, digamos, a parte do continente, né? Porque já tem pessoas morando próximo. Então, quando alguém vai, pega a canoinha, que é aquela canoa escavada num tronco, né? Vai para dentro do rio e passa por perto, normalmente o macho, o líder, é o que acaba atacando, né? E aí derruba a canoa, e é um rio caudaloso, né? Uma correnteza extremamente forte, e muitas pessoas acabam morrendo afogadas. Se não morrem afogadas, ou os hipopótamos matam, ou os crocodilos. Dificilmente a pessoa se salva, né? E aí dentro desse conjunto, tudo isso estou contando para que a gente entenda. Dentro desse conjunto tem umas crenças populares. Na verdade, as pessoas não foram mortas, elas foram protegidas pelos espíritos dos hipopótamos, que é um grande espírito, ou do crocodilo, que aquilo foi alguém que fez um chamado trabalho, aqui que a gente conhece aqui dentro do candomblé no Brasil e assim por diante. Então, tem muitas crenças, e só realmente a palavra de Deus para mudar isso, né? Hoje, a igreja é irreconhecível se comparada logo no começo, né? Porque hoje realmente nós já temos pessoas assim, uma linha teológica bastante clara e limpa daquilo que quer para a igreja. Então, isso é fruto realmente de muito trabalho, muito suor, eu diria assim, né? Até porque ela também é uma região quente. Tá, quantos anos atendendo ali em Moçambique? Tem uns 4, 5 anos, né? 7 anos já, desde 2013. Isso. E você agora recentemente foi chamado para Macapá, né? Sim, eu recebi um chamado para Macapá e depois as tentativas continuam direcionadas também ao trabalho da África, né? Isso. Então, as coisas são eu até brinquei contigo, achei que era mais perto, né? Aliás, em linha reta, acho que é um pouquinho mais perto, né? Do Macapá. Não, é mais longe. É mais longe em linha reta. É mais longe. Dá 8 mil quilômetros, se eu não me engano, sendo de São Paulo. De São Paulo, 8 mil. Então você tem que descer São Paulo para depois ir para a direita, então para a nossa direita. É bem isso. Eu estava comentando aqui, sim, enquanto você estava se ajeitando aí, eu acho que você não me ouviu, né? Eu falei sobre a questão uma curiosidade minha, né? Lá no Haiti, a prática do voodoo, da feitiçaria, é muito forte, né? O voodoo é aqueles bonequinhos que o pessoal vai espetando, né? Desejando mal para outra pessoa, por alguma razão. E você estava comentando aí que na Moçambique tudo é o diabo e tem muitos ritos tribais, alguma coisa assim. Lá também tem voodoo? Ou lá como é que é? É mais tribal mesmo a crendice deles lá? O voodoo realmente é típico do Haiti, né? Eu confesso para você, se não me engano, isso é uma cultura que brota mais da região oeste, digamos, da África, né? Mas, pelo que eu conheço, lá em Moçambique não tem. Mas lá tem alguns outros ritos, assim, bastante complexos. Inclusive, lá onde nós trabalhamos, ainda hoje se faz sacrifício humano, né? Em que os pais dão seus filhos em sacrifício. Eu tenho vídeos que relatam isso, né? Que a pessoa concordou, então, em gravar, e ela dá alguns detalhes, assim, né? De como que as coisas são feitas. Não é um negócio bacana, não. Rapaz, é recém-nascido, assim, ou já não tem idade. É para ganhar, digamos, muitas vezes fama, respeito na sociedade. Então, é aquilo que nós aqui no Brasil vamos chamar de um pacto com o demônio, né? Sim, que coisa, né? E de alguma maneira, não sei como que acontece, né? Mas de alguma maneira, dentro do contexto local, parece que a coisa funciona, pelo menos é o que as pessoas dizem, né? E tem outras coisas, assim, alguns outros ritos, né? Entre eles, iniciação de meninas, que é uma situação bastante delicada. Dentro do contexto é algo natural, mas na nossa cultura, e inclusive
a própria Unicef, né, tem um trabalho bastante forte para que esse rito chamado Otuma, ele seja deixado de lado e tudo mais, porque ele, na verdade, agride a pessoa, as meninas, né? Então, são situações bastante complexas. Tem outros locais que uma das crenças é a questão, o cultuário de serpentes e tudo mais, né? Então, tem, assim, Moçambique é um país riquíssimo nessas questões culturais, né? Que normalmente, muitas delas, acabam não sendo aceitável perante o evangelho. Mas a gente não diz, isso aqui está errado. A gente prega o evangelho. Naturalmente, quando a luz da palavra de Deus chega no coração das pessoas, é natural que elas também abandonem essas coisas, né? A nossa igreja... Desculpa interromper. Pode continuar. Não, pode falar. Não, eu só queria saber assim, a nossa igreja, então, ela está na capital de Moçambique, né? O nosso trabalho concentra-se ali. Não? Está no interior. Na verdade, ainda não temos uma congregação na capital. A capital tem, acho que 2, 3 milhões de habitantes. Nós estamos no centro do país, no sentido de dimensões territoriais, é bem no meio do país onde nós estamos atualmente. É na província de Sofala, e é onde, acho que eu comentei já no comecinho ali, é onde a insurgência da guerra civil toda aconteceu ali. Ainda hoje nós sofremos... ali começou. E hoje nós vemos essas pessoas ainda lutando contra o governo central, de certo modo, né? Mesmo que já tenha terminado a guerra civil, isso em 90, né? 90, 91. Ainda em 2016, ainda estava tendo alguns embates isolados e tudo mais, e agora novamente surgiu. Então, assim, é o caminho onde a gente passa. Os rebeldes, chamados rebeldes, ou partido de oposição, é um partido, assim, com muitos soldados, né? A gente tem, talvez, mais soldados que o próprio exército brasileiro, nesse sentido, que estão dispostos a dar a vida pelo movimento esse. E o que eles querem? Separar do monastério? Qual é o intuito deles? Na verdade, o pessoal quer, em si, tomar o poder, né? Porque eles dizem que o atual governo ele não atende às necessidades da população e que a chamada oposição aparentemente são mais a favor do povo. Só que é muito contraditório. Como esse é um vídeo que vai, digamos assim, em rede pública, na internet, eu gostaria até de não entrar tão a fundo nessas questões mais políticas, tá? Mas eu digo para vocês assim que são questões bastante complexas de todos os lados. Tem um lado do que está na situação, que é o governo, e tem um lado do chamado oposição, que são, num primeiro momento, você vai dizer que são pontos totalmente diferentes, mas na prática eles andam bastante alinhados. É uma ditadura que quer entrar na outra, mais ou menos isso. Resumindo, mais ou menos isso. A desculpa é de que meu governo vai ser maior do que o seu. Isso é assim mesmo, em todo lugar é assim, não é só em Moçambique, né? A gente conhece muito bem isso, né? Mas, enfim, tirando as questões políticas, por que a gente está falando de política, né? Porque a política está interferindo diretamente no trabalho da igreja aí, né? Então, por isso que você hoje está aí, não está lá, não é isso? Na verdade, como é que eu vou dizer para você, pastor Heber? A política, ela tem as suas raízes, né, bastante fortes, nesse sentido, mas hoje, em Moçambique, está bem melhor do que estava há 7 anos atrás. Questões políticas, digamos assim. E o que realmente hoje, que nos impede de estar até lá, nos falta um valor para financiar a ida até lá, né? Então, isso é uma das coisas assim, que impede significativamente. Claro, eu já tive problemas assim com relação às autoridades, o fato de ser branco, isso pesa bastante, né? A figura da pessoa branca passa a ideia de que é aquela pessoa que sempre tem que fornecer todos os recursos, né? E, naturalmente, todos os produtos para você são mais caros. Por você ter a cor da pele, bota o preço.
Isso é bem natural, isso a gente vê acontecer. Uma outra coisa que precisa de ser destacada, especialmente falando das questões políticas, que o governo atualmente não consegue combater um movimento muito forte islâmico. Moçambique tem, mais ou menos, diz alguns dados estatísticos que você acha na internet, 28%, 30% são cristãos, mais 28%, 30% muçulmanos, e o restante religiões nativas, né, das mais diversas. Mas o norte do país está sendo, digamos, atacado. Desculpa? Bem islamizado, né, o norte do país. Exato, E no norte do país, Moçambique tem hoje descoberta a maior reserva de gás natural do mundo, está em Moçambique. E o chamado chifre da África, que é a parte, se você olhar no lado leste, no lado leste, tem, como se diz, um biquinho lá perto da Somália, toda aquela região. Alguns estudos apontam que tem as maiores reservas petrolíferas do mundo. Então, aí você entende por que também da perseguição. Mas a perseguição islâmica, além disso, tem a ver com a implantação da Sharia, né? Que é exatamente a lei islâmica que quer a todo custo implantar as regras conforme a religião islâmica. Você ouve dizer, tem o cristão luterano relapso, tem o cristão evangélico que caiu da fé, que é relapso, tem o irmão católico que é relapso, mas você não ouve dizer islâmico relapso, porque Islã significa obediência, né? Exatamente. Então, assim, dentro do Corão, se você quiser levar a sério, você, naturalmente, pelas próprias doutrinas, você tecnicamente tem que perseguir as outras religiões, porque as outras são inimigas suas, né? Então, nesse sentido, você vê que a própria doutrina pregada, ela contribui para isso. E lá o governo não tem alguma restrição quanto a isso, assim, ou eles não estão nem aí para essa questão? Na verdade, o governo, ele, digamos assim, com relação ao islamismo, não, porque, imagina, tecnicamente, claro, eu disse 30%, né? Então, tem 30% da população que injeta dinheiro, que é exatamente o governo, por se declarar um Estado laico, ele está preocupado aquele que dá mais, né? Financeiramente, né? Quem vai investir, quem vai pagar propinas e tudo mais, né? Isso é bastante forte. Mas uma das coisas que eu gostaria de destacar, falando sobre islâmicos, tem uma página no TikTok, eu falo isso porque tem muita gente que acaba acompanhando esse aplicativo, e vira e mexe, pelo menos para mim, aparece uma moça, ela vestida com a burca e tudo mais, e ela dizendo que não tem diferença nenhuma entre cristianismo e islâmicos, e que os cristãos não precisam se preocupar, eles podem ir conhecer o islamismo, que é tudo bom, tudo maravilhoso. Ela fala isso abertamente em alguns vídeos. Então, o que eu quero dizer assim, é a tal da perseguição discreta, né? Que das duas, muito mais danosa. Ou ela não conhece das duas, ou ela não conhece o islamismo, ou ela não conhece o cristianismo. Eu acho que ela conhece o islamismo tão bem que ela é capaz de suavizar a coisa para tentar conquistar pessoas no Brasil. Então, é aquela coisa assim, o diabo conhece a Bíblia melhor que nós, né? Sim. Então, ele é muito astuto. Exatamente. E assim a gente vê essas coisas. Eu estou citando especialmente a questão do Islã, porque é algo bastante notório, bastante acentuado. Mas tem outros tipos de perseguição, a perseguição por opressão cultural. O que é isso? Um exemplo, em 2017, 2014, eu andando por uma das ruas e tinha um cartaz lá que dizia Mambo, o curandeiro, que curava uma série de doenças. E o pessoal, todo mundo tem muito medo. Deles. Exatamente, né? Tanto é que Mambo tem a ver com o rei, né? Mambo e tal. E aí, assim, uma série de doenças e tudo mais. Eu pensei, bom, eu quero conhecer essa criatura, né? Já que o cara é tão bom assim.
eu cheguei perto onde estava essa placa, daí um pouco apareceu um cidadão e começou a me insultar e foi me empurrando, pensei que ia me dar uma surra. Por quê? Qual que é o segredo nessas questões? É você botar medo nas pessoas. Então, você pega algumas ervas, faz algumas magias, as pessoas realmente ficam apavoradas, né? Se a gente olhar nesse sentido, vamos olhar lá no texto bíblico, quando Deus manda Moisés fazer prodígios e milagres perante Faraó, o que Faraó diz? Não, mas eu tenho o poder, chamou os seus curandeiros e tudo mais. Os caras também fizeram as magias dele lá, tentando sinalizar que eles também eram poderosos e assim por diante, né? Então, o mal também é muito astuto, né? Ele se passa por bom, né? Quem iniciou o trabalho lá foi a igreja nos Estados Unidos, né? Não, na verdade foi assim. Né? Não é porque eu falei... Todas as coisas que a gente está comentando, elas estão aqui, ó, conectadas. Sim, Eu falei da Guerra Civil. Da Guerra Civil, muitos refugiados, um deles chamado Joseph Campbell Fazema, na época com 15, 16 anos, acabou sendo acolhido por algum motivo numa das nossas missões no Quênia. Olha só, o cara andou... Foi fugido da guerra. Exatamente. Foi para o Quênia, de lá, não sei, aí eu não sei como que aconteceu, ele acabou indo, então, para o Canadá, e do Canadá ele pegou, então, e foi acolhido na igreja, acabou constituindo família, e coincidência ou não, a esposa dele é daquela mesma região dele, e ele já com seus 50 e poucos anos, acabou, depois se formou pastor, e avisou para a sua congregação, eu não quero um chamado aqui no Canadá, eu quero voltar para o meu país, porque lá as pessoas ainda não conhecem essa igreja. E eu quero que os meus irmãos, a minha família também tenha salvação. Ele catou literalmente a família dele e foi para Moçambique. Apoiado inicialmente por uma ou duas pessoas, depois pela sua congregação local, não foi um projeto nacional da igreja, né? E ele então foi para lá e começou a pregar o evangelho. A esposa dele montou um trabalho de serviço social e ele então pregando o evangelho. E aí depois, em 2009, ele entrou em contato com o pastor Carlos Winter, pedindo auxílio para a formação teológica, porque ele disse, eu não vou dar conta, né? E deu a casa, na época, ele tinha se diagnosticado com câncer de próstata, e ele pediu para voltar para o Canadá. Nesse meio tempo, então, o pastor Winter teve esse contato, e as coisas foram indo nas tratativas, até que em 2012, quem foi o recém-falecido pastor Horace Kurrenbecker. Inclusive, isso é uma reportagem no Mensageiro, o Pentecostes Luterano, alguma coisa assim como título, não sei se vocês recordam disso. E aí, em 2013, então, eu comecei a fazer parte desse trabalho propriamente dito, de modo presencial, com a ideia de 2014 de mudança. Mas, em resumo, por que a gente não foi naquela ocasião? Naquela ocasião, eu tive que lidar de imediato, no primeiro ano, com uma série de coisas administrativas. Porque eu penso assim, se é para fazer, não deixa para os outros, vamos a gente fazer e resolver. E eu tive que resolver isso. Paulo, né? Osasco, né? Sim, exatamente, eu estava em Osasco, na Grande São Paulo. E agora, novamente, isso depois, então, em 2014, quando não foi possível ir, questão de documentos e tudo mais, né? Então, ficou decidido que pelo menos 5 anos não teria ninguém da IELB estaria indo para morar em Moçambique, né? E depois disso, nós voltaríamos a conversar, e a gente está agora em tratativas para daqui mais um tempo pensar nessa possibilidade, talvez 2023, 2024. Né? Então, lá, então, os cultos e as programações são feitos tudo debaixo das árvores, assim, ao ar livre. Moçambique hoje tem uma média de 8 mil membros da nossa igreja. É uma igreja, assim, eu não conheço nenhum trabalho luterano com tamanha... digamos assim, tamanho crescimento como está tendo em Moçambique. Nós temos 70 candidatos ao ministério. Por que isso? Diante de tanta perseguição, diante de tanta questão religiosa, o pessoal está vendo assim, poxa, uma igreja séria, uma palavra mais séria, um trabalho sério, né? Todas essas coisas elas são somadas. Por exemplo, todas as doações que nós providenciamos nunca é para alguém individualmente.
tá? Tudo é coletivo em nome da igreja, e tudo tem que ser prestado contas. E a gente, assim, tanto eu quanto o pastor Carlos, a gente não tapa o sal da peneira para ninguém. O que tem que ser feito, né? Não é porque já está mais tempo na igreja, assim como os pastores, a gente tem um tratamento muito sério e responsável. Isso também testifica bastante positivamente. A outra questão que precisa ser compreendida é aquilo que eu comentei no começo, a questão dessas crenças populares, elas realmente fazem com que a pessoa, quando ela ouve sobre a palavra de Deus e ouve de que tem um Deus bondoso, amoroso, que se preocupa com as pessoas, que ama, perdoa seus pecados. Ainda hoje, mesmo à distância, todos os dias eu recebo perguntas dos alunos. Poucos têm acesso à internet, né, telefone, mas quem tem, eles vão reunindo os amigos da vila, do bairro, da localidade, e eles começam a pregar o evangelho. Isso é uma coisa muito comum. Como é que acontece? As pessoas se reúnem num local, e aí elas vão, sabendo que tem uma igreja, alguém começa a espalhar, reúne-se um grupo, chama um pastor formado e funda uma igreja. Chegando lá, no mesmo dia, é escolhido uma diretoria local, secretário, presidente, alguém que vai conduzir as orações, a leitura da Bíblia, mas não são pastores formados. Mas eles vão fazendo as leituras, vão convidando, incentivando as pessoas a cantar, a louvar a Deus, e assim a igreja vai acontecendo. Algo bastante rudimentar. Não é que nem nós temos aqui no Brasil, que primeiro tem que ter uma casa, primeiro tem que ter 10, 15 que são confirmados, primeiro as pessoas têm que fazer, como se diz, assinar uma cartilha de que são cristãos luteranos, para depois pensar em fazer uma igreja lá, a coisa acontece no imediato. Solto, assim. Oi? A gente fala no popular solto, assim, né? Sem burocracia, né? Livre, espontâneo. Sim, só que ao mesmo tempo é tudo muito bem organizado e ninguém se mexe no trabalho do outro. É uma coisa, nesse sentido, bastante diferente, né? Não que aqui não seja organizado, mas quando eu digo assim, sem essa burocracia, ela facilita. Tanto é que eu ajudei a elaborar o estatuto, né? Aproveitei e escrevi o estatuto lá para a igreja, para que ela pudesse se tornar uma igreja nacional, pedi o registro perante o governo, ela é uma igreja reconhecida, mesmo sendo uma igreja jovem, né? Ela tem o seu reconhecimento perante as autoridades. Nós fizemos questão, quando eu digo nós, foi trabalhado por mim, pelo pastor Carlos, conversado com a liderança local, apresentado essa proposta, e quando nós fizemos o estatuto, uma das nossas preocupações era não engessar a igreja com regras. A regra é a palavra de Deus. Resumo seria isso, né? E as coisas vão brotando, tem departamento de servas, de jovens, claro, não é da mesma estrutura que nós temos aqui, mas tudo muito bem organizado e funciona super bem. Aí, quando vê, você chega em um local bastante simples, de repente tem aquelas conselheiras que vão cuidar das mamães que estão ganhando nenê, tem um serviço social que funciona super bem dentro das posses, né? Quando eu digo isso, é porque a gente às vezes acha que essas coisas acontecem só quando a igreja está bem velha. Não, acontece na igreja recém-formada, né? Isso é uma das coisas assim, que funciona, eu diria, bem, dentro daquele contexto. Então, tudo isso, pastor Heber, facilita muito na pregação do evangelho. Eu ouvi certa vez um colega pastor que disse, não, mas nós não precisamos da igreja, aquela igreja lá não precisa funcionar, é só 6, 7 quilômetros, eles podem vir aqui na nossa congregação assistir culto, né? Eu ouvi isso uma vez um colega falando. Eu já sou da tese assim, a cada esquina tem que ter uma igreja luterana. Se alguém levantar o dedo, respirar, cogitar a possibilidade de celebrar culto na sua casa, eu sou a favor que se funde uma igreja ali. Sabe? Eu acho que a gente precisa olhar nesse sentido, né? Normalmente a gente gosta de apontar o dedo para os nossos irmãos neopentecostais. Eles não têm muita delonga. A pessoa vem para a igreja, ouve o evangelho, vem 1, 2 vezes, já é membro. Claro,
Nós temos toda uma preocupação. Eu não estou fugindo da responsabilidade do ensino. A gente tem que ensinar, né? Mas eu sempre comento assim, com os colegas, né? Às vezes, o ensino é fundamental, a gente tem que continuar fazendo curso da Bíblia, mas às vezes se pensa assim que, aliás, a prática, né? É difícil para entrar na igreja e é fácil para sair. Devia ser o contrário. Exatamente. Devia ser mais nós facilitando as pessoas a entrar na igreja e dificultando ao máximo de alguém sair. Fecha a porta dos fundos. Tem um livro aí da editora Concórdia, né, que justamente fala sobre isso, um autor americano, né, fecha as portas dos fundos, ou seja, como a igreja pode criar mecanismos para amarrar as pessoas ali, envolvê-las no trabalho, né, despertar a questão da vocação missionária também, né, para que a gente possa buscar mais gente, não perder gente, né, não esse esfriamento que a gente vê. Eu ouso dizer, assim, espero que não, como se diz, não dê uma bola fora aí, mas eu ouso dizer que a gente acaba botando tanto peso do tipo, a pessoa tem que saber cantar os hinos, a pessoa tem que saber falar bonitinho daquilo que ela ouviu no culto, porque se não falar bonito, se ela falar um pouco atravessado, já não é legal, vai estragar o nome da igreja. A gente está mais preocupado, muitas vezes, tentando botar freio no evangelho. E, na verdade, tinha que ser exatamente o inverso. Prega o evangelho. Eu tenho dito assim para as pessoas, só para vocês terem uma ideia, e eu ouso dizer que nem em Moçambique. Teve um local em 2014 que eu cheguei, tinha combinado uma semana antes, olha, prepara um local lá, que eu vou lá e nós vamos fundar uma igreja. Chega lá, tinha mais de 100 pessoas. Naquela tarde, eu batizei 80 pessoas. E aí, nessa ocasião, teve um senhor que ele veio assistir o culto, ele gostou, aí começou a sequência dos batizados, ele foi um dos primeiros, e ele se sentiu tão acolhido pela pregação do evangelho, que foi em casa, trouxe a esposa, um outro senhor trouxe um amigo com 87 anos, cego, e disse, olha, ele me falou do evangelho, eu não quero morrer sem ser batizado, eu quero ter essa salvação. E aí, nesse caso, esse senhor foi, buscou a esposa, ele e a esposa, em consenso, foram lá buscar um filho, bebezinho, recém-nascido, e assim, e as coisas foram indo, né? Isso é bastante comum. Então, assim, o importante é que a gente tenha penso eu, né, não só lá, mas aqui no Brasil, para que a gente não coloque barreiras para a pregação do evangelho. Às vezes a gente bota barreira com desculpa de que está ensinando e está cuidando. E não deveria ser assim. A gente tem que ensinar sem proibir que as pessoas se acheguem até o altar de Deus. Sermos facilitadores, muito, né? Exatamente. Gostei muito dessa frase aí, até só um pouquinho vou anotar aqui. Ó. E assim, pastor, como é que hoje... se alguém estiver nos ouvindo, ou quem for acompanhar depois lá no YouTube, né, vai ficar registrado, fica aí guardado, né? É possível e como fazer para as pessoas ajudarem, sei lá, de oferta, de entregar alguma coisa para essa missão em Moçambique? Como é possível? Via IELB, né, a gente sabe, ou como é que funciona? Tá. Bem bacana essa pergunta, porque ela possibilita esclarecer uma série de coisas. Uma das questões que precisam ser compreendidas eu já havia comentado, toda ajuda nossa, em nome da IELB, ela é institucional, nunca individual. Tá? Significa que, depois que eu comecei a fazer parte desse trabalho... Não é o pastor André, o pastor Hebe que está dando o presente, é a IELB... E aí, exatamente. Ajudando a congregação irmã aqui, né? Exatamente. E também nunca uma pessoa da igreja em Moçambique. Sempre a instituição Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique. Por que eu destaco isso? Porque se nós começarmos a ajudar, e a miséria, infelizmente, é muito grande no país, se nós só ajudarmos as pessoas de modo individual, não é um saco sem fundo. E você não constrói nada. Se tu fizer, eu estou querendo uma hipótese, se tu pega esses 10 mil, tu investe, faz dentro do trabalho de missão, aliás, dentro da igreja, um serviço social, desenvolve confecção de roupas, ou produção de pão, vender um preço acessível,
tu consegue atender muita gente. Agora, se tu dá um exemplo, 10 mil reais para 100 pessoas, vai dar 100 reais, que ela vai no mercado, vai comprar uns 4 quilos de carne, dependendo da carne, né? Às vezes uns 3 no máximo, e ela gastou e deu. E ninguém mais vai ser beneficiado. Então, por isso tem essa preocupação da gente atender o todo. Tanto é que isso é tão significativo que hoje tem vários projetos sendo tocados, desenvolvidos pelos nossos irmãos lá, como o Agromuter, que é um projeto em que várias famílias trabalham de modo cooperado, eles produzem alimentos, vendem, uma parte desse dinheiro, então, fica como saldo para reinvestir. Agora foi começado o projeto Dóricas pelas senhoras, que ajuda exatamente na confecção de roupas para os mais necessitados, assim por diante. Então, tem vários projetos acontecendo. Mas toda ajuda, então, é via IELB, via FAP, Fundo de Apoio a Projetos da IELB. E sugiro sempre, comuniquem à tesouraria da IELB o destino do dinheiro. Não, quero que vá para Moçambique, quero que vá para Angola, que também a gente apoia bastante, né? E, se possível, comuniquem a gente, né, também, para que a gente possa também ir acompanhando e fazer prestação de contas. Olha, a oferta X foi destinada para tal local e assim por diante. Porque tem pessoas que gostam de fazer oferta de modo específico, né? Nem agora, nesse momento, nós estamos construindo 2 igrejas lá, que são ofertas específicas. Se não me falha a memória, não é do projeto Neemias, desenvolvido pelo, agora, acho que é Distrito Espírito Santo Norte, né? Dias Norte. Dias Norte. Eles constroem igrejas, reformam, tudo. Isso. E uma é a doação de uma igreja lá dos Estados Unidos, uma outra congregação. Inclusive, até compartilhei os vídeos, as imagens aí, tem lá no Face da Igreja de Moçambique. Então, tudo a gente gosta de fazer a prestação de contas, da justificativa. Se alguém diz, mas e aquele dinheiro que eu enviei para a construção da igreja, como é que está? A gente pode dar esse respaldo. Então, por isso que a gente sempre pede também para ser comunicado e também possa ajudar a conduzir os investimentos. Tá. Então, para quem tem interesse em conhecer mais sobre a Igreja de Moçambique, o senhor falou que tem um site da igreja, tem um Facebook, como é que é? Tem o Facebook. Eu já vou mandar ainda um link do senhor, e aí depois eu acho que fica mais fácil até para o senhor pegar e colocar. Manda para mim aí, que eu coloco até agora. Aí. Quando você vai falando, eu vou colocando aí. Só um minutinho. Mas então, frente a tudo isso, então toda oferta, pastor Heber, toda oferta que vai para Moçambique, ela tem, digamos assim, a aplicação garantida e comprovada. O que eu quero dizer com isso? Que a gente gosta de fazer as prestações de contas. Não que as outras ofertas não sejam feitas, não me entendam mal, por favor. Mas como nós estamos à frente desse trabalho, a gente gosta de dizer, olha, o trabalho está acontecendo desse e desse jeito. Então a gente tem como comprovar e dar justificativa. Quando você quer ajudar alguma coisa, é legal saber, aconteceu isso, essa prestação de contas, esse relatório, é até bom que até um alívio, uma tranquilidade para quem está ofertando, né? E saber, quem sabe, motivar outras pessoas a ajudar mais, né? E saber que aquele dinheiro está fazendo diferença na vida de milhares de pessoas, né? E especialmente o trabalho lá. E também, para nós que estamos à frente do trabalho, poder dormirmos de cabeça tranquila, né? Só o dinheiro está todo aplicado naquilo que foi destinado. Então, só para reforçar, envia sua oferta para a conta da IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e ela, a partir da sua administração dos projetos, ela encaminha, então, esses valores para Moçambique, dentro daquilo que a gente projeta e planeja junto com a diretoria nacional da igreja em Moçambique. Então, a gente sempre trabalha nessa parceria. As coisas nunca acontecem isoladamente. Olha que legal. Eu já até botei aí embaixo para vocês acompanharem. E eu vou colocar agora... eu vou compartilhar a tela aqui para vocês enxergarem e visualizarem o trabalho lá. Olha que interessante, gente. Seria muito bom a gente poder ver isso aqui. Vou compartilhar o áudio aqui também, tá? Olha só que legal.
Isso é um culto, pastor? Esse é o momento da Santa Ceia. Ah, isso é Santa Ceia. Olha que legal. Esse assim, o pessoal muito espontâneo para cantar, para dançar, mas no momento da ceia é uma reverência, algo. Essa senhora aí que está tomando a ceia neste momento, alguém me disse que ela passa às vezes se informa de casa, perambulando pela redondeza do bairro, mas chega domingo ela está na igreja assistindo o culto. Não perde um culto. Esses são pastores já formados por você lá. Você tem um trabalho também de formação teológica, né, lá. Exatamente. Cabe lembrar que o convênio que nós temos, ele parte do pressuposto para fornecer formação teológica. Hoje nós temos 70 candidatos ao ministério em Moçambique, temos uma previsão entre 15 e 17 formandos já para o próximo ano. Então, depois de 5 anos de estudos, né, pela ET, apoiado pelos pastores aqui do Brasil, ele está falando a língua xicena. Deixa eu ampliar. Xicena. Xicena. Xicena é uma língua que tem aproximadamente 2 milhões de falantes, e bastante assim difundida nessa região, né? Basicamente cada província. Aí ele está fazendo um lançamento da pedra fundamental e tem uma base bíblica para fazer isso. Ele usa, tanto é que tem outro vídeo aí que está postado, ele faz a leitura do texto de Gênesis 28, versículo 23 ao... Um pouquinho aqui que fugiu o nome. E aí você dizer que ele lembra que Deus, quando fala com Jacó, né? Então ele constrói ali um altar e tudo mais. Então seria esse o texto, é a base para a fundação da igreja, né? Que legal. Todo um rito assim bem bonito, tudo dentro e conforme a nossa liturgia, a liturgia luterana. E mais um pouquinho também, Gênesis 28. Isso. Obrigado por ter achado aí. Olha a alegria do povo, né? No meio do nada, sol quente. Olha que coisa maravilhosa, né? Sempre cantando, muita alegria, né? Se você botar esse mesmo vídeo mais ou menos lá num minuto e pouco, ali 50 segundos, você vai ver realmente as mulheres cantando assim, dançando. Isso é algo bastante comum, esse tipo de dança também dentro e no momento dos cultos. Mas fica a sugestão, quem quiser conhecer mais, vai visitar a página, curta a página, isso é bacana aí para acompanhar. Eu tinha tirado aqui para a gente continuar a conversa, né? Mas é interessante essa parte aí. É nesse horário, nessa parte aí, né? E durante as viagens, pastor? Sim. Depois o pessoal quiser acompanhar, acompanha, né? Durante as viagens, deu para aprender alguma coisa de um dialeto aí? Uma música? Olha, a gente dança, tem até alguns vídeos aí. Dançando também, olha aí. Literalmente, se o pastor não dança, ele dança. Tá certo. É isso aí. Algumas palavras, né? A gente até entende, mas só para quem tem acompanhado, né? Eu tive a oportunidade de conduzir a primeira tradução do Catecismo Menor, mesmo não sabendo nada da língua xicena. Conduzi toda a tradução. Depois fiz toda a revisão do catecismo, todo ele, Catecismo Menor, com as perguntas e respostas, especialmente o texto bíblico, e mesmo não sabendo falar a língua, mas eu me surpreendi assim com coisas que a gente acaba pegando os macetes, né, pelo som, a formação das frases e assim por diante. Então, xicena, essa língua xicena é a mais falada aí na região.
nessa região de Sofala é a língua chicena. Mas ali dentro tem... mas nós temos pessoas que falam língua Shona, na província de Manica, e é uma igreja, assim, bastante próspera. Eu gosto de chamar eles de os cristãos de Bereia, em Moçambique, né? Cabe lembrar que os cristãos de Bereia, quando Paulo prega o evangelho, está lá em Atos capítulo 17, se não me falha a memória, Paulo prega o evangelho, eles fazem questão de verificar texto por texto para ver se Paulo não estava mentindo. Algo muito semelhante aconteceu comigo todas as vezes que eu estou lá, né, nessa província, né? As pessoas, quem tem Bíblia, faz questão de verificar texto por texto para ver se aquilo condiz com aquilo que está sendo ensinado. Então, eu gosto muito desse povo lá de Manica, porque eles realmente, nesse sentido, eu digo que são nobres. A nobreza de cuidar que o evangelho seja tal qual é o que a Bíblia nos diz. Então, nós temos a fala chicena, tem a fala Swahili também, mais ao norte, né, de Moçambique, Chechewa, isso na província de Tete, né, que é uma outra capital. Então, hoje nós temos oficialmente igrejas em 3 províncias, né, aliás, 4, mas são as que mais se destacam, assim, até pela nossa alternância linguística, né. E tem, assim, pedidos, inclusive, para essa região de Pemba, mais ao norte, perto de Cabo Delgado, também o pessoal, há uns 2 anos, me convidaram para ir lá para a gente fundar uma igreja, né? Mas a gente sempre evitou, falta às vezes de recursos e tudo mais, porque começa a igreja, depois não tem como manter, às vezes, para a distância, né? E hoje nós temos poucos pastores ainda formados para que possam dar continuidade. Então, só para destacar, toda essa região norte, bem ao norte, tinha falado da perseguição, recentemente mais de 50 pessoas foram amarradas, levadas em praça pública e decapitadas, degoladas publicamente. Qual que é o efeito disso? O efeito é tentar botar medo nas outras pessoas que são cristãs para que essas abandonem a fé. Inclusive, nós tivemos... perseguição do o pessoal do islamismo. Jihadistas, isso. E também nós tivemos uma família nossa em dia 1º de junho de 2017, que foi queimada viva enquanto dormia pela mãe, porque eles se tornaram cristãos luteranos, abandonaram os cultos pagãos e se tornaram luteranos. A mãe e a criança morreram, o cara sobreviveu, mas assim, por detalhe. Aí você diz, mas como? As casas são estacas fincadas e coloca barro na volta, e é bem entrelaçado e tudo mais. Em cima, o toldo é fechado com palha, camada grossa, às vezes uns 25, 30 centímetros de palha. As casas de sapê. E então, tem só a portinha para entrar na casa. E tu não consegue sair na parede, imagina, o barro seca, as madeiras são madeiras bem resistentes e tal. Então, essa mãe contratou alguns meliantes para que, enquanto essa família estivesse dormindo, amontoassem palha no silêncio em frente à porta da casa, tacaram fogo e a família queimou viva, literalmente. Tem algumas imagens, se eu não me engano, acho que até compartilhei com o senhor. Aliás, estava no slide que eu queria compartilhar. Sim, mas eu não vou compartilhar, não, né? Porque também tem muitas pessoas sensíveis aí, né? Acho que são cenas muito fortes, né? E bastante chocante também, mas é uma realidade, né? É muito triste que acontece. E as coisas boas que acontecem lá, né, pastor? Para fechar aí, nós já estamos aí com 1h10 já praticamente, né? A gente vai conversando aqui, a missão vai longe, né? E tá gostoso assim, mas o reloginho vai trabalhando. Uma das coisas, assim, entre as muitas alegrias, e aí eu vou, como se diz, puxar o assado exatamente para aquilo que a gente está falando, da pregação do Evangelho. É um país rico em beleza, sem dúvida, né? Uma cultura riquíssima, mas é impagável a alegria da gente de ver pessoas caminhando 10, 15 horas a pé com crianças no colo, dizendo assim, nós precisamos dessa igreja lá na nossa aldeia. Ou alguém te agarrar literalmente pelo braço e dizer assim, me fale de Jesus, eu sou
se tu é pastor, me fala de Jesus, porque eu sou uma ovelha desgarrada, eu não quero morrer sem a salvação. Outra coisa legal, tu fazer um combinado com a pessoa, eu dizer assim, vou chamar agora de Heber, tá? Heber, eu quero ir lá na tua casa, vamos montar uma igreja lá na sua casa, semana que vem eu vou lá. Pode saber que se a pessoa diz um sim, vai ter no mínimo umas 50, 60 pessoas, 100 pessoas lá esperando, e a igreja começa a funcionar e fica estruturada. Então, essas coisas em meio às dificuldades, isso não tem preço que pague. A gente vê a terra, digamos, o coração das pessoas, né, recebendo a doçura do evangelho. Isso, para mim, sem dúvida, é a ação de Deus trabalhando, transformando vidas e conquistando. Para isso, eu sempre gosto de lembrar, o senhor já tinha citado antes, nós precisamos, sim, da tua ajuda. E agora, para você que está nos assistindo, para todos, da sua ajuda financeira também, além das orações. As suas orações, elas são impagáveis. Mas também precisamos que você literalmente meta a mão no seu bolso e ore com muito carinho, dizendo assim, Deus me abençoou com tanto. Eu vejo, tem minha família, tem comida todos os dias. Lá tem pessoas que passam, às vezes, semanas sem ter o que comer. Tá? Pessoas, irmãos nossos. E nós estamos no Natal, né, pastor? E agora é uma época boa, né? A pessoa não quer ser solidário, não quer ajudar, olha aí uma oportunidade bacana, né? Bem isso. Então, entre em contato, pode deixar meu contato de WhatsApp, ou até mesmo com a sua Heber, para que passe as devidas informações com relação a como fazer uma transferência para a conta, destinando esse dinheiro para a missão em Moçambique. Mas fica essa dica, pense com carinho. Eu sempre digo assim, Deus nos dá muito aqui no Brasil. Nós somos realmente um país ricamente abençoado. Temos as nossas dificuldades, mas graças a Deus, de modo geral, nós ainda temos muitas coisas boas. Muitas mesmo, muitas bênçãos. Agora, acho que mais do que nunca chegou a hora da gente estender a mão e ajudar os nossos irmãos necessitados. Temos muitos irmãos empresários dentro da igreja luterana no Brasil. Meu irmão, você que está sendo tão ricamente abençoado por Deus, não se esqueça que tudo isso quanto você tem é sim fruto do teu trabalho, mas só tens isso porque Deus te abençoou em rica medida. Ore com misericórdia para os que hoje estão sofrendo. Poderia ter sido nós, qualquer outro, mas Deus nos achou por bem, nos abençoar e nos dar bens. E agora é a chance da gente usar para o nosso bem e também para o nosso próximo. Se não me engano, Amém. O Eclesiastes vai dizer, o Provérbios, que alguém ganha em saber que é muito rico, ganha em saber que tem muitas responsabilidades, né? Agora chegou a nossa vez, então. Pastor, então vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar. O senhor, por gentileza, nos conduz a Deus em oração? Daí a gente encerra esse momento aqui, pode ser? Feito. Vamos sair de tela. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos imensamente por todas as tuas bênçãos, teu cuidado, tua proteção. Te pedimos ao Senhor Jesus que tu abençoes, continues abençoando a tua igreja aqui no Brasil, para que também saibamos contar nas bênçãos que tu tens derramado sobre nós, e que nós também possamos olhar com bondade, misericórdia sobre os nossos irmãos lá na África, que neste momento também precisam da nossa ajuda e também precisam sim serem apoiados em todo sentido. Te peço que abençoes a Igreja de Moçambique, que o trabalho possa se desenvolver, abençoe a diretoria nacional, os pastores, as lideranças, para que tudo ocorra conforme a tua santa vontade. Senhor Jesus, obrigado por nos permitir ver a ação da tua palavra, do teu evangelho transformando vidas, resgatando as vidas que antes eram aprisionadas, se sentiam dominadas por Satanás, agora encontram-se livres, exultantes e alegres, porque o teu evangelho nos libertou. Nós, assim, oramos, te agradecemos, e te agradecemos por este momento tão especial. Amém. Amém. Mais uma vez, pastor André, obrigado pela sua colaboração. Quem sabe, num ano que vem, a gente faz uma nova parceria, a gente continua conversando aí, tem muito assunto, muita coisa bacana aí. Eu quero agradecer também publicamente ao senhor, porque deixou uma reunião aí, distrito, uma situação também que precisava da sua presença aí, você abriu mão e também está aí com a gente. Obrigado por isso, né? E por estar nos presenteando aí também
um pouquinho do que acontece lá na outra face do mundo, né? No outro lado do mundo, do outro lado do oceano, mais fácil, né? E especialmente lá em Moçambique. Isso. Muito obrigado, e fico lembrando que a gente está à disposição. Um exemplo, eu sei que esse ano foi atípico, mas caso o distrito, congregação queira ouvir mais histórias a respeito, algo bem mais pontual e direcionado, né? Eu não tenho dúvida que os maiores beneficiados de todo esse trabalho ainda, creio que pareça, acaba sendo a nossa igreja no Brasil, que às vezes está adormecida e precisa receber um chacoalhão e se despertar para voltar a pregar o evangelho conforme deve ser. Assim como fomos ajudados durante muito tempo pelos Estados Unidos, né? Agora é a hora da gente ajudar também, né? Os nossos irmãos lá da África, Angola, o senhor falou, né? E Moçambique aí. 2 grandes oportunidades para a gente fomentar o cristianismo ali naquele continente, naqueles países, especialmente. Que Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Fiquem com Deus. Vamos aproveitar esse período agora natalino para nos achegar mais diante dos nossos familiares, nos achegar mais diante do nosso Deus, celebrando a vida e a vinda de Cristo. A vida em Cristo e a vida de Cristo que nasceu lá na manjedoura para nos dar a salvação. Que Deus abençoe a todos vocês, um feliz e abençoado tempo de Natal, que Deus abençoe a vocês, um ano de 2021, se Deus quiser, com a cura do Covid, e que Deus possa nos abençoar também ao longo de mais um ano, nos agraciando com essa oportunidade de estar servindo ao Senhor com alegria. Fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima. Ano que vem tem mais. Tchau, tchau.